De volta com Conta Mais, hoje recebendo o professor Orleans Martins. Orleans, a gente foi para o intervalo, você falava das práticas, Sim. né? E aí, junto com práticas, entende-se que há alguns mecanismos, né? Que há instrumentos, conselhos administrativos, né? O que tem que ser feito, né? Para que você implante uma governança corporativa, se pode dizer assim, mais eficaz, eficiente, né? Pode explicar para a gente aí como é que funciona, o que são essas práticas? Tá. Se a gente pudesse, digamos, conceituar de uma forma única e exclusiva o que é a governança corporativa, nós podemos entender que a governança é um conjunto de práticas que buscam minimizar conflitos de agência e melhorar a gestão da empresa, né? Como consequência para melhoria do valor da companhia. Então, se nós observarmos o conjunto de práticas que podem ser implementadas, tá? Nós vamos ver que essas práticas elas buscam, no fundo, materializar os princípios da governança. Não existe um único modelo de governança corporativa, não existe um único conjunto de práticas. Um único modelo significa não existe um passo a passo, né, que vai ser aplicado a toda e qualquer empresa. É isso que você quer dizer? Isso. E eu posso dizer que não existe um padrão no sentido de, por exemplo, eu pegar uma estrutura de governança de uma empresa X e querer aplicar uma empresa Y. E vai dar certo. Isso. Né? Cada empresa ela vai ter uma estrutura que vai ser montada e, obviamente, essa estrutura vai ser ajustada de acordo com as necessidades. Isso. Por quê? Obviamente porque o tamanho das empresas é diferente. Se nós pegarmos modelos dos Estados Unidos, modelos da Europa, por exemplo, eles não podem ser perfeitamente aplicáveis aqui porque a gente tem diferenças de aspectos cultural, de estrutura de mercado, por exemplo. Então, tem esses fatores. Ao longo da história, no Brasil, nós temos um código de melhores práticas de governança corporativa que foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Esse código ele teve a primeira publicação dele no ano de 1999, no final da década de 90, que foi aproximadamente ali início dos anos 2000, quando a Bolsa de Valores de São Paulo criou aqui no Brasil os níveis diferenciados de governança corporativa. E aí esses eram para as empresas de capital aberto, que aí são 3 níveis 1, 2 e 3. Esse 3 ela chama de novo mercado. Nesse novo mercado, a Bovespa ela criou 16 práticas, a gente pode identificar lá 16 práticas que são exigidas no novo mercado, que é o maior nível, e esses níveis eles são facultativos às empresas de capital aberto. Obviamente, para a empresa ingressar nesse nível, o objetivo da Bolsa é diferenciar as empresas que têm melhores práticas das que têm, na verdade, que têm compromisso com as melhores práticas de aquelas que não têm esse compromisso. Mas não quer dizer que as empresas que estão fora não tenham práticas de governança. E aí, esses níveis diferenciados, eles passaram a ser, digamos, um balizador no mercado e um diferencial para essas empresas. E esse diferencial, ele se reflete no custo de capital das empresas. Então, para captar recursos no mercado de capitais, emitindo ações, fica mais barato para a empresa. Porque se a empresa está no novo mercado, ela está dizendo, olha, eu tenho compromisso com práticas de governança que me garantem melhor gestão da companhia, né? Evita fraudes, erros, enfim. E isso faz com que os investidores fiquem mais, digamos, interessados nessas empresas e investam seus recursos lá. Mais seguros, né? Mais seguros, diminui o risco. Por outro lado, se nós estamos referindo a capital de terceiros, por exemplo, a empréstimos, financiamentos, as instituições financeiras também tendem a cobrar taxas de juros menores para as empresas que têm maior compromisso com a governança corporativa. E o que são essas práticas? Deixa eu só te interromper, assim, vamos falar das práticas. Mas quando a gente fala em eu tenho compromisso, assim, me vem aqui uma perguntinha que quem é que me garante que realmente ela tenha compromisso? Tá. Né? Assim, eu tenho compromisso sim, mas quem está fiscalizando dizendo realmente eles têm compromisso? Perfeito.
Isso, nesse sentido dos diferenciados, a gente está falando de empresas de capital aberto. Então, elas negociam as ações na Bolsa de Valores, na Bolsa de São Paulo, e a Bolsa de São Paulo ela define quais são esses critérios. Então, a empresa ela dá entrada num processo, ela comprova que todas aquelas práticas que estão lá, ela cumpre, ela documenta esse compromisso e a Bolsa lista ela em um dos determinados níveis. E, periodicamente, a Bolsa acompanha a empresa. Então, ela verifica se todas aquelas práticas estão sendo seguidas. Tá? Então, por exemplo, que a empresa garanta que pelo menos 25% de suas ações estejam em livre circulação, é chamado free float, que o acionista que detém ação minoritário, se houver uma mudança de controle na empresa, se alguém comprar o controle e mudar o controle, que o acionista tenha como garantia que a sua ação receberá o preço de 100% que foi pago sobre a ação do controlador, que é chamado tag alone, que a empresa tenha pelo menos 5 membros no seu conselho de administração, que pelo menos 20% do conselho de administração seja de membros independentes. Então, entre todas essas práticas, a Bovespa acompanha periodicamente. Certo. Então, para as empresas de capital aberto, nós temos um rol maior de práticas, obviamente, porque são empresas grandes, de grande porte, elas têm grandes recursos financeiros para aplicar. E aí, quando a gente vai observar na literatura, normalmente essas empresas são as pesquisadas pela quantidade de informações. Mas como eu comentei, não quer dizer que isso voltando agora para capital fechado. Isso, que isso se restringe às empresas de capital aberto. Empresa de capital fechado. Existe também exigências, por exemplo, de instituições financeiras que cedem capital, cedem um empréstimo, um financiamento, como o BNDES, o Banco Itaú, o Banco Bradesco. Eles exigem que a empresa, para ter aquele crédito, ela tenha alguns compromissos que são algumas práticas. Como, por exemplo, que a empresa tem auditoria externa. Tá? Então, nós temos, por exemplo, eu conheço casos de empresas de médio porte que obtiveram recursos junto ao BNDES e o BNDES exigiu que a empresa fosse auditada por uma auditoria externa. Então, a empresa de auditoria vai lá verificar se a contabilidade da empresa está toda correta. Então, isso é uma garantia que o banco vai ter de que a empresa vai ser bem gerida e terá condições de quitar aquele empréstimo. Então, a gente tem como algumas práticas, como as que eu já comentei de capital aberto, mas para empresas de capital fechado. A existência do conselho de administração, que é obrigatório para sociedades anônimas, mas para as outras sociedades não é. A existência do conselho fiscal, que vai fiscalizar como está sendo aplicado o recurso disponível para a empresa. A não dualidade de funções, ou seja, que o presidente do conselho de administração não seja também o diretor executivo, porque o papel do conselho de administração é fiscalizar a diretoria. Ou seja, são práticas